Felipe Drugovich vai disputar o GP do Canadá de Fórmula 1 na próxima etapa da temporada 2025? Não sabemos ao certo, mas fato é que essa possibilidade existe sim. Vamos começar falando um pouco sobre como que isso acontece, como que Drugovich de repente pode participar de um final de semana completo da Fórmula 1. Na Aston Martin, Lance Stroll não conseguiu participar, não largou no GP da Espanha depois de participar da classificação. Portanto, o carro apenas não largou, não teve como colocar ninguém no lugar do canadense, justamente porque já havia feito a classificação. O que acontece com o Stroll é que ele sentiu dores nos dois punhos depois da sessão classificatória em Barcelona, e isso por conta de um problema que ele teve, duas lesões, duas fraturas em ambas as mãos em um acidente de ciclismo que ele sofreu no início de 2023. À época, inclusive, Drugovich chegou a substituir Lance Stroll nos testes de pré-temporada, mas o canadense se recuperou rapidamente e foi para a pista no GP do Bahrein, que foi a primeira etapa daquele ano de 2023. Mas essas lesões parecem ter voltado a incomodar o canadense, que agora vai passar por uma cirurgia para consertar esse problema, e com isso a participação dele no seu GP de casa, inclusive em Montreal, no Canadá, está em xeque. Portanto, a Aston Martin pode já estar explorando outras oportunidades. Entre os pilotos reservas estão Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne. Porém, os dois têm compromissos já marcados para o mesmo final de semana do GP do Canadá, e é um compromisso para lá de importante, que é as 24 horas de Le Mans. Os dois vão participar, o Drugovich na Cadillac com o carro 311 e o Stoffel Vandoorne, titular do projeto da Peugeot no WEC, no Mundial de Endurance, também vai naturalmente para a disputa em Le Mans. E isso é uma diferença importante. O Drugovich em um carro extra da Cadillac e o Vandoorne como titular da Peugeot. Com isso, é difícil a gente imaginar que o Stoffel Vandoorne vá para o GP do Canadá e abra mão de uma disputa como titular da Peugeot de novo nas 24 horas de Le Mans. Já Drugovich com uma participação bem especial, bem específica, e é a segunda participação dele. Isso é importante, né? Porque se é estreia, se é uma participação inédita, é um pouco difícil o piloto abrir mão, mas como é a segunda participação dele em Le Mans, pode ser que o Drugovich de fato abra essa exceção, ou abra mão, melhor dizendo, da disputa das 24 horas de Le Mans e vai para o Canadá. E o próprio Felipe Drugovich falou isso em entrevista à Band, reforçou que a prioridade dele é a Fórmula 1, e eu digo aqui, ele está certo em priorizar a Fórmula 1, porque essa porta, essa janela para o Drugovich subir a categoria como titular já está se fechando, já está bem próxima de acabar, e o Drugovich não conseguiu nenhuma oportunidade, não foi titular em nenhum final de semana desde que subiu como reserva da Aston Martin em 2023. Portanto, essa é a grande chance de Felipe Drugovich mostrar seu potencial, mostrar serviço e, acima disso também, né, mostrar a própria Cadillac, equipe a qual ele defende lá no Mundial de Endurance nas 24 horas de Le Mans, que ele merece sim uma vaga na Fórmula 1 em 2026. Vai lembrar, um certo tempo atrás eu também fiz até um vídeo aqui para o canal do Grande Prêmio no YouTube falando sobre a possibilidade da Cadillac se interessar em Felipe Drugovich, apesar dele ser apenas o plano B. E eu falei naquela época que outros pilotos precisariam sair do caminho para o Drugovich ter uma possibilidade real de assumir um carro da Cadillac no ano que vem. Isso parece estar acontecendo. Colton Herta parece estar muito mais focado na Indy do que em uma promoção para a Fórmula 1, mesmo no caso de Alex Palou, que também surgiu ali em conversas. Sérgio Pérez, que era um nome quase certo na Cadillac a certa altura, se imaginava já um anúncio bem próximo, até antes do final de semana em Imola, no GP da Emília-Romanha, mas isso não veio, já passou Mônaco também, agora já passou Espanha, e nada do Sérgio Pérez da Cadillac esquentarem esses rumores. Portanto, é um pouco compreensível imaginar que alguns pilotos já podem até estar saindo do caminho aí da Cadillac, do interesse da equipe norte-americana, e com isso o plano B, que antes era Felipe Drugovich, de repente pode até virar um plano A em breve, e isso pode ser reforçado com uma boa performance no Canadá. É verdade que a Aston Martin não tem um carro competitivo, não vem numa temporada muito boa, mas se Drugovich fizer um trabalho sólido no Canadá e entregar o carro melhor do que está para o Lance Stroll quando ele retornar, com certeza ele coloca o nome muito mais forte no radar da Cadillac, e aí sim pode cumprir esse sonho que é ser titular na Fórmula 1. Caso contrário, caso não dê certo, caso ele não corra no Canadá, vá para Le Mans ou a porta da Fórmula 1 se feche, ele já tem um outro rumo, que é esse do Endurance. Já disputou 24 horas de Le Mans na temporada passada, 24 horas de Daytona nesse ano, está escalado ainda até certa altura para as 24 horas de Le Mans mais uma vez em 2025, portanto, ele já tem um caminho trilhado ali no Endurance, resta apenas fazer esses últimos esforços para, quem sabe, manter uma porta aberta na Fórmula 1 e conseguir uma vaga
talvez até otimista, sendo bem otimista, talvez até para a temporada que vem. Agora eu quero saber de vocês, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Será que Felipe Drogovic ainda consegue sonhar com a Fórmula 1? Será que de fato Colton Herta, Sérgio Pérez e companhia saíram do radar da Cadillac? E será que participar de final de semana no Canadá, mostrar algum serviço com a Aston Martin pode colocar o Drogovic ainda mais no radar, como outros fizeram em oportunidades mais pontuais, como Franco Colapinto, por exemplo, na temporada passada, e com isso praticamente já construiu uma carreira aí na Fórmula 1. Quero saber de vocês, deixem aí nos comentários.